Você não está no controle, mesmo que acredite estar. Você acorda, respira, toma decisões, mas no fundo, algo te conduz. Algo silencioso, invisível e poderoso. Não é o algoritmo, não é a tecnologia, é o desejo. Não o desejo nobre, aquele que te impulsiona a crescer, a servir, a amar, mas o desejo fragmentado, impaciente, condicionado, um desejo programado, domesticado, um desejo que foi te ensinado a chamar de prazer. Quantas vezes você já prometeu que hoje seria diferente? Que não perderia tempo, que ficaria focado, mas bastou um clique, uma imagem, uma sugestão na tela, e você afundou, de novo. Não foi falta de força de vontade, foi a ausência de clareza. A verdade é brutal, sua mente está sexualizada, e você nem percebe. Ela foi condicionada lentamente por anos para buscar dopamina barata, para associar prazer à nudez, clique, estímulo visual, para confundir liberdade com consumo. Cada vez que você desliza o dedo em busca de alívio, você treina o cérebro a fugir do agora. Você enfraquece sua presença, seu foco, sua essência masculina. E talvez, como eu, você só tenha percebido isso tarde demais. Eu perdi grandes oportunidades por causa de pequenas distrações. Vi minha clareza evaporar no brilho de uma tela. Vi meu propósito afogado em prazer instantâneo. Mas foi ali, na dor do fracasso, que algo mudou. Percebi que se minha mente pode ser treinada para a escravidão, ela também pode ser reprogramada para a liberdade. E é sobre isso que vamos falar aqui. Não truques, não hacks de produtividade, mas transformação real. Porque dessexualizar sua mente não significa castrar o desejo. Significa recuperar o domínio sobre ele. Colocar o rei de volta ao trono, transformar o impulso em intenção, o caos em presença, a reação em poder silencioso. Hoje vou te mostrar exatamente como sair desse ciclo, como retomar o foco, o controle e sua energia vital. Mas antes de continuar, responda, com sinceridade brutal: você controla sua mente? Ou ela controla você? Você já tentou focar em algo importante, mas sentiu como se uma força invisível te puxasse para longe? Você queria construir, mas clicou. Queria crescer, mas rolou a tela. Queria estar presente, mas foi engolido por imagens que não te tocam, não te elevam, não te curam. Isso não é distração. É controle. Um controle silencioso, sutil, mas profundo. E a maioria dos homens vive sem perceber que sua mente foi roubada. Eles acham que decidiram assistir aquele vídeo, que escolheram abrir aquele aplicativo, mas não. Eles apenas responderam ao que já estava programado. O desejo assumiu o volante. E aqui está o segredo mais sujo do sistema. Ele não quer te destruir, só te manter distraído. Porque um homem distraído nunca constrói, nunca confronta, nunca lidera, nunca desperta. Vivemos num tempo onde o maior campo de batalha é a mente masculina e a arma mais usada contra você é o sexo. Não o ato físico, mas a imagem, a sugestão, o símbolo, repetido, reembalado, refinado até virar rotina. O sexo não está mais em sua cama, está nos anúncios, nos reels, nos cliques. Está escondido em cada movimento do algoritmo, oferecendo prazer instantâneo, em troca da sua atenção. E você paga. Com minutos, com energia, com partes da sua alma que você nem sabe que está entregando. A cada clique, seu foco encolhe, sua presença se dilui, sua força interior é drenada por algo que nunca te alimenta, apenas estimula. E quando você acorda no dia seguinte, sente a névoa, o cansaço sem causa, a falta de clareza, a vergonha que não tem nome, mas que te persegue o dia inteiro. Isso não é fraqueza, é engenharia. O mundo foi desenhado para estimular o desejo antes que você pense, para te manter reativo,
para que você não pense em quem está se tornando. Apenas deseje mais, consuma mais, fuja mais. Mas há um instante, pequeno, em que você pode escolher um momento entre o impulso e a ação, e é ali que tudo muda. Você pode continuar vivendo com a mente sequestrada, ou pode começar a puxar de volta o fio da sua atenção, com firmeza, com disciplina, com consciência, porque enquanto o desejo decidir por você, você nunca será livre. Eles nunca precisaram de correntes, nunca precisaram de jaulas, porque descobriram algo mais eficaz: dopamina, uma molécula minúscula, mas poderosa o suficiente para colocar de joelhos os homens mais determinados. Dopamina é o que o seu cérebro libera quando você sente prazer, expectativa ou recompensa. Ela é natural, necessária, divina. Foi feita para te mover em direção ao alimento, ao desafio, ao amor, à transcendência. Mas o que acontece quando esse sistema é hackeado? Hoje, você não precisa atravessar um deserto para conquistar algo grandioso. Você só precisa abrir um app, deslizar o dedo, clicar em uma imagem, e essa imagem, treinada para capturar o seu instinto mais primitivo, dispara uma pequena explosão no seu cérebro, um ping químico que diz: continue, mais uma só. E sem perceber, você entrou no ciclo. A prisão que não tem muros, mas tem vício. A cela sem cadeado, mas com repetição. Cada estímulo hipersexualizado, cada vídeo curto, cada recompensa fácil fortalece um caminho neural, como um rio escavando o solo. Quanto mais flui, mais difícil é desviar. Com o tempo, esse rio leva tudo: seu foco, sua presença, sua profundidade. Você começa a perder interesse pelas coisas que realmente importam. Projetos longos parecem entediantes, conversas profundas parecem cansativas, relacionamentos exigem esforço e você já está exausto de tanto se distrair. A dopamina, que deveria ser seu motor, se torna seu veneno. Você não sente mais prazer pelas coisas simples, nem pelas vitórias reais. A única coisa que ainda parece viva é o próximo estímulo. E o próximo. E o próximo. É assim que se constrói a prisão invisível. Quando tudo ao redor te oferece prazer instantâneo, mas nada te oferece significado. Mas aqui está o segredo. O que foi programado pode ser reprogramado. Você pode desacelerar, pode reaprender o silêncio, pode reconstruir sua sensibilidade ao que é profundo e não ao que é fácil. Mas isso exige o que poucos estão dispostos a oferecer: tempo e desconforto. Porque nos primeiros dias você vai se sentir vazio, ansioso, irritado. É o seu cérebro se desintoxicando de um vício que nunca te foi apresentado como vício. Mas se você resistir, se você suportar a abstinência da superficialidade, uma nova mente começa a emergir. Uma mente menos reativa, mais presente, mais poderosa. Porque quando você se liberta da dopamina constante, você volta a sentir prazer pelo que realmente importa. E esse prazer, mais raro, mais profundo, é a essência do homem que não precisa ser estimulado para agir. Ele age porque é livre. Você acha que o seu desejo é seu, mas não é. Foi desenhado, fabricado e vendido de volta a você como se fosse natural. A história começa no início do século XX. Um homem chamado Edward Bernays, sobrinho de Sigmund Freud, descobriu algo que mudaria o mundo. As pessoas não compram com a razão, elas compram com o desejo. E se é possível despertar desejo, então é possível controlar escolhas. Foi assim que nasceu a publicidade moderna, e com ela, a era da manipulação invisível. Antes disso, os anúncios diziam: nosso sabão limpa melhor. Depois de Bernays, eles diziam: este sabão faz você ser desejado. O foco deixou de ser o produto, passou a ser o seu inconsciente.
E qual é a porta mais vulnerável do inconsciente? O desejo sexual. Não há força mais antiga, mais primal, mais automatizada. Foi através dele que nossos ancestrais sobreviveram. E é por ele que você, hoje, é manipulado. O sexo passou a vender tudo: perfumes, carros, hambúrgueres, celulares, redes sociais. Não porque eles tenham relação com prazer físico, mas porque ativam o mesmo circuito de dopamina, o mesmo gatilho da mente animal. Essa técnica foi refinada, amplificada, automatizada e hoje está em todo lugar. Uma propaganda que parece inofensiva, um vídeo que aparece por acaso, uma imagem sugerida sem que você peça. Tudo isso não é coincidência, é engenharia comportamental. E você, sem saber, se tornou um produto. Sua atenção é o bem mais valioso do mundo moderno. E sua sexualidade, não integrada, é o atalho mais rápido para roubá-la. Eles não precisam mais vender prazer. Eles vendem a promessa de prazer. E você compra, com tempo, com energia, com alma. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Aquilo que te seduz, te domina. Se o seu desejo está condicionado a imagens, likes, notificações, então você já não deseja mais como um homem. Você deseja como uma máquina programada. Você não escolhe, você reage. E enquanto você reage, outros constroem, outros lideram, outros dominam, inclusive você. Mas há uma saída, e ela começa com reconhecimento. Você precisa ver o jogo, estudar as regras, perceber como e quando seu desejo foi sequestrado. Só assim você poderá reconquistá-lo, não para reprimi-lo, mas para redirecioná-lo. Porque o desejo que foi usado contra você pode ser, um dia, a energia que constrói o seu reino. Imagine a sua mente como um jardim. Tudo o que você consome são sementes. Cada imagem, cada vídeo, cada palavra que você permite entrar, planta algo. O problema? Você está regando ervas daninhas. E depois se pergunta por que não colhe paz. Não se trata apenas de pornografia. Trata-se de distrações vazias, de conteúdos que alimentam o desejo, mas matam o espírito. Trata-se de permitir que sua mente seja um terreno fértil para o supérfluo. E aí, quando você tenta focar, tentar construir, tentar amar, nada floresce. Porque sua terra está exausta. Porque o solo da sua atenção foi contaminado por estímulos rápidos e recompensas falsas. Você sente ansiedade quando está em silêncio? Sente tédio quando nada te estimula? Sente vontade de fugir quando precisa confrontar algo interno? Esses são os sintomas de uma mente intoxicada. Mas há uma boa notícia. O jardim pode ser replantado. E tudo começa com uma decisão: controlar o que entra. Não dá para cultivar foco se você alimenta distração. Não dá para desejar profundidade quando você consome superficialidade. O primeiro passo é a limpeza. Não é agradável, mas é essencial. Pare por um momento e olhe para as vozes que habitam seu feed. Quem são os influenciadores que você segue? O que os vídeos que você assiste te fazem sentir? Depois de 30 minutos rolando a tela, você está mais forte ou mais vazio? Você não precisa seguir um monge, mas precisa parar de seguir demônios. Substitua. Troque o que alimenta seu ego pelo que desperta sua alma. Troque o ruído pela sabedoria. Troque a sensualidade artificial pela potência interior. No começo, vai parecer estranho. Você vai sentir falta do estímulo, vai sentir abstinência da distração. Mas essa ausência é sagrada, porque onde antes habitava o ruído, surgirá o espaço. E nesse espaço, o foco começa a crescer. A clareza germina. O propósito ganha raízes. Pouco a pouco, você começa a perceber as mudanças. Você escuta melhor. Você dorme melhor. Você cria melhor. Você vive melhor. Não porque o mundo mudou, mas porque você deixou de ser vítima dele. A mente desintoxicada não é silenciosa,
ela é fértil, e o homem que aprende a escolher o que cultiva na própria mente torna-se o jardineiro da própria realidade. A mente é como um cavalo selvagem. Se você não aprende a segurá-lo pelas rédeas, ele te leva para onde quiser. E o destino, quase sempre, é o abismo da distração. Mas há um caminho antigo, simples, silencioso. Não exige nada além de presença. E é por isso que tantos o evitam: a meditação. Para o mundo moderno, meditar parece perda de tempo. A mente treinada por dopamina diz: ficar parado, isso não serve para nada. Mas essa é exatamente a armadilha. Você foi condicionado a acreditar que valor está no movimento, na pressa, no estímulo, mas o guerreiro interior não cresce no barulho. Ele desperta no silêncio. Meditar é treinar o músculo mais enfraquecido do homem moderno, o controle interno. Sentar, respirar, observar, é só isso. Mas ao fazer isso todos os dias, algo muda. Você deixa de reagir e começa a escolher. No início, sua mente vai resistir, vai gritar, vai se debater, vai oferecer 1000 pensamentos, imagens, desejos. Ela está acostumada a ser servida, não a ser guiada. Mas com o tempo, o caos começa a silenciar. E no fundo da mente, uma presença nova se ergue, o observador. É ele quem separa o impulso da ação. É ele quem vê o desejo surgindo e não se curva. É ele quem transforma o homem comum em guerreiro. E não se engane, meditação não é sobre não pensar, é sobre perceber o que pensa e não ser arrastado por isso. É sobre criar espaço entre o estímulo e a resposta. É nesse espaço que nasce a liberdade. Carl Jung dizia: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. E meditar é isso: olhar para dentro, reconhecer a sombra, ver os vícios de pensamento, encarar o vazio e ainda assim permanecer. É no desconforto que o guerreiro se fortalece. E a meditação é o dojo da alma. 5 minutos por dia. Esse é o começo. 5 minutos de silêncio num mundo que grita. 5 minutos de pausa num cérebro treinado para correr. Pouco a pouco, você verá os frutos. Menos reatividade, mais presença. Menos ansiedade, mais domínio. E quando a tentação surgir, e ela surgirá, você não será engolido. Porque o guerreiro que treina no silêncio vence no campo da ação. O que guia seus passos? Você acorda, levanta, trabalha, consome. Mas para onde está indo? E mais importante, por quê? A maioria dos homens vive como barcos à deriva, navegam sem mapa, movidos por ventos alheios, e o que os empurra, na maioria das vezes, não é o propósito, é a fuga. Fuga da dor, fuga do silêncio, fuga de si mesmos. O sistema sabe disso, por isso oferece distrações, oferece metas falsas, likes no lugar de significado, dopamina no lugar de direção. E enquanto você corre atrás de recompensas rápidas, sua bússola interna enferruja. Mas há um momento em que tudo isso entra em colapso. O estímulo não preenche mais, a distração não alivia mais. E o homem começa a ouvir um sussurro. O que eu estou fazendo aqui? Esse é o início. É desconfortável, é assustador, mas é sagrado, porque um homem sem propósito está vulnerável. Mas um homem que encontra seu porquê se torna inabalável. Redefinir o propósito não é criar uma meta artificial, é escavar o que já existe dentro de você. É perguntar com brutal honestidade: o que me move? O que me frustra? O que me apaixona? O que estou disposto a sacrificar? Não aceite respostas rasas. Dinheiro não é propósito. Sucesso não é direção. O verdadeiro norte é aquilo que te manteria de pé, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Para alguns, é a missão de impactar vidas. Para outros, é criar algo belo, ser exemplo, construir uma família forte. Não importa qual seja.
Importa que seja verdadeiro. Escreva, declare, lembre. O propósito precisa estar visível, porque nos dias em que a tentação aparecer, e ela sempre aparece, você precisará de algo maior que o desejo imediato. Você precisará olhar para esse propósito e dizer: não hoje. Hoje eu escolho o que importa. A mente dessexualizada é aquela que tem direção, que não é arrastada por impulsos, porque é sustentada por uma visão. Uma visão que não pode ser comprada, nem copiada, só descoberta. Carl Jung dizia que o homem que não se conhece se torna escravo do coletivo. E o coletivo não tem propósito, só repetição. Mas o homem que encontra o seu norte, esse não precisa ser lembrado do que deve fazer, ele apenas faz, com firmeza, com presença, com alma. Imagine uma mente livre, uma mente que não se curva a impulsos, que não é guiada por algoritmos, que não busca aprovação, uma mente que não se deixa consumir, mas que escolhe o que consome. Essa é a mente que cria, que constrói, que transforma a presença em poder. Essa é a mente que você pode forjar. Mas não espere por um milagre. Não espere acordar um dia e estar curado do vício, da distração, da dependência. A libertação não acontece por acidente. Ela acontece por decisão. E a primeira decisão é simples, mas profunda. Você não é seu desejo. Você é quem observa o desejo. E por isso pode moldá-lo, reeducá-lo, redirecioná-lo. Você pode reprogramar sua dopamina, pode reconstruir seu foco, pode recuperar sua clareza, mas para isso precisa abrir mão do que é fácil, para alcançar o que é essencial. Você não precisa de mais um vídeo, precisa de menos distração, precisa de presença e de coragem. Coragem para enfrentar o vazio que o prazer instantâneo esconde. Coragem para dizer não. Não ao algoritmo, ao velho eu, à prisão digital. A partir do momento em que você silencia o barulho, o verdadeiro som da sua alma começa a emergir, e com ele vem a verdade. Você não está aqui para ser escravo, você está aqui para ser criador. E nesse caminho, você não está sozinho. Aqui no canal O Buscador, nós falamos disso todos os dias. Sobre o homem que escolhe a consciência ao invés da compulsão, sobre o despertar de uma mente livre, presente, poderosa. Cada vídeo é uma trilha, cada reflexão uma bússola. Nós somos uma comunidade, feita de buscadores, homens e mulheres que se recusam a viver no piloto automático, que rejeitam a superficialidade, que ousam encarar suas sombras para viver com luz. Se você sentiu esse vídeo, não deixe ele ser só mais um. Deixe ele ser o início. Compartilhe com quem precisa. Assista nossos outros conteúdos. Se inscreva. E se uma à comunidade de quem está despertando enquanto o mundo dorme. Porque aqui, no O Buscador, nós não oferecemos fórmulas prontas. Oferecemos chaves. E você decide se está pronto para abrir a porta. Obrigado por estar conosco.